Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, diferente. Eu estou com o Frederico Rexel, ele é corretor de imóveis licenciado no estado da Flórida. Que conversa diferente. Obrigado por a gente poder conversar, Fred. A gente tem história boa para contar, não é isso? Bastante, Xando. Boa tarde, um prazer falando contigo. Agradeço a oportunidade de estar falando com os teus seguidores e fico bastante satisfeito de a gente falar um tema talvez um pouco diferente, né? Não muito usual para os teus, enfim, que as pessoas não escutam com tanta frequência. Mas não por isso menos importante, porque oportunidades ou até mesmo alternativas existem no mundo inteiro e você está num local muito interessante. Eu sei que eu fiquei com vontade da gente gravar essa conversa. Nós nos encontramos há cerca de umas 3 semanas. Você estava no Brasil ainda, você está gravando aí. Você está em Orlando, é isso? Estou em Orlando, aham. Exatamente. Então, mas conta um pouquinho para mim um pouco do seu percurso, como é que... Eu sei que você, até pelo seu sotaque, eu acho que você é do sul do Brasil, aí você foi chegar nos Estados Unidos, está trabalhando com isso. Conta um pouquinho do seu percurso, que eu acho que é interessante. Claro, isso é uma pergunta que quase ninguém faz, eu costumo dizer, né? Minha história de vida, eu sou natural de Porto Alegre, trabalhei a minha vida toda, sou formado em administração de empresas, trabalhei a minha vida toda no mercado financeiro no Brasil. E como é que eu vim parar nos Estados Unidos? A minha mãe, que era separada do meu pai, ela casou novamente, há cerca de 20 anos atrás, ela casou com um americano, enfim, ela veio morar aqui e daí alguns anos depois eles descobriram que existia essa possibilidade de aplicar para o Green Card, para o visto permanente, através da cadeia familiar. Então foi feito um processo de Green Card, para eu ganhar o Green Card. Só que como eu tinha mais de 18 anos, a minha preferência era lá no final da fila, vamos dizer assim, né? Então, o processo começou em 2003, quando o meu Green Card foi aprovado em 2010. Eu encerrei a minha vida profissional no Brasil, vamos dizer assim, chutei tudo para o ar e decidi recomeçar aqui nos Estados Unidos. Puxa vida. Bom, e aí você até me falava que você se apresenta como um corretor de imóveis licenciado, porque me parece que nos Estados Unidos a legislação não é exatamente igual à brasileira, é mais complicado, é menos complicado, como é que funciona isso? Não, assim, em linhas gerais, até as leis são feitas para estimular bastante o livre mercado e muita concorrência, né? Mas a gente sabe que, em se tratando de Estados Unidos, existem regras, reguladores muito sérios para que as pessoas que atuem nesse mercado, para evitar risco de perda para os consumidores. Esse é o conceito, né? Por isso que existem as regulações. Então, para alguém se tornar corretor de imóveis aqui no estado da Flórida, que a minha licença permite atuar na Flórida, o que precisa acontecer? Eu preciso fazer um curso de corretor numa escola que seja reconhecida por um regulador público do estado da Flórida. Tenho que passar na prova desse curso, que é a prova, vamos dizer assim, a prova número 1. Depois eu tenho que passar no exame de corretor do estado da Flórida, que isso é regulado pelo estado da Flórida. Então, dessa prova, eu tenho que acertar 75 questões de 100, e após isso, eu estou apto a ser corretor de imóveis no estado da Flórida. Só que o mercado tem uma grande diferença do Brasil. Enquanto no Brasil existe muito a figura do corretor independente, nos Estados Unidos, no momento que você tira a licença, existe a figura do broker, que ele é o equivalente ao dono da imobiliária. Então, necessariamente, se eu sou corretor de imóveis, eu tenho que trabalhar debaixo de um broker, que é a pessoa que responde pelos meus atos. Então as pessoas me perguntam, mas por que tu não é broker? Por que você não é broker? É um troço mais importante. Enfim, porque para ser broker também existe uma outra exigência. Eu tenho que ser no mínimo 5 anos como corretor. Após isso, eu estou qualificado para fazer o curso de broker e tenho que passar na prova de broker. É um mercado organizado, estimula o livre mercado, mas tem uma regra, né, para que cumpram aí algumas normas. Agora, o mercado aí, a gente sabe que depois que teve aquela problemática toda de 2008, 2009, o mercado, a impressão que me dá é que ele ficou um pouco mais maduro, um pouco mais de cuidados, mas segue evoluindo apesar da crise, com pandemia e tudo, né? Com pandemia e tudo. O que aconteceu especificamente nos Estados Unidos? Logo que começou a pandemia, acho que foi noticiado bastante, o governo lançou vários pacotes de incentivos aqui para reaquecer a economia americana, e entre as quais
alguns pacotes, alguns estímulos que para baixasse os juros do crédito imobiliário. Então, isso aí fez que muita gente decidisse comprar imóvel, enfim, tomasse alguma decisão. E nos Estados Unidos existe um mercado que no Brasil acho que não é muito forte, que é o mercado do refinanciamento. Então, é muito comum, durante a sua vida, você ter seu imóvel, usar ele para, eventualmente, tomar dinheiro e refinanciar várias vezes durante a vida. Então, o que aconteceu? Vou dar um exemplo clássico. O meu vizinho aqui tinha um imóvel que tinha uma taxa de juros de 4%. Opa, está vendo refinanciamento. Ele foi lá, procurou uma instituição financeira para refinanciar uma taxa nova, de 2,5%. Então, o que essa instituição financeira fez? Foi lá, liquidou o financiamento dele, cobrou uma tarifinha para ele, vamos dizer assim, de cadastro, e a partir do outro dia ele já tinha uma taxa nova com outro banco. Tá. Puxa vida. Realmente, é um mercado dinâmico. Agora, eu fico pensando aqui, do ano passado para esse, o dólar, por todos os motivos da economia mundial, brasileira, o dólar deu uma explodida, passou de 4 baixo para 5,50, 5,70, bateu no 6, voltou. Nesse patamar, você tem atendido predominantemente, ou tem atendido também brasileiros, porque o mercado é viável para o brasileiro aí na sua região de Orlando? Como é que é isso? Ele é bastante viável, mesmo com o dólar nesses patamares altos, que a gente, enfim, todos nós sabemos, né? Muitas pessoas, o perfil de quem compra imóvel nos Estados Unidos é muito similar a pessoas que compram, vamos dizer, imóveis de padrão elevado no Brasil. Às vezes assusta a questão da cotação, vamos dizer assim, para fazer a conversão para alguma despesa. Só que normalmente o que acontece? As pessoas compram, na grande maioria das vezes, compram imóvel, para os brasileiros que vivem no Brasil, compram imóvel para fazer renda. Então, principalmente nesse momento que o juro está baixo. Então, o que eu sempre tento explicar, assim, tentando parecer o cenário um pouco mais fácil. Você vai ao seu banco, estou dando um exemplo, né? Você vai ao seu banco, pega o seu saldo da sua aplicação financeira, lá, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, faz uma conversão para dólar, que hoje esse dinheiro na renda fixa no Brasil está dando na casa, acho que de 2% ao ano, e você compra um imóvel aqui nos Estados Unidos, normalmente o que o pessoal faz, para ter ganhos em locação em dólar. Então, por hoje, pelo que está o mercado, você estaria trocando uma rentabilidade da Selic de 2 por uma rentabilidade média, vamos dizer, 5,5, 6, 6,5. E a queda de juros em si no Brasil estimulou que as pessoas procurassem outras alternativas de investimento. Agora, o valor dos imóveis, como é que se compara o valor dos imóveis na tua região com valores de São Paulo, por exemplo, e um brasileiro, um não residente, pode fazer negócio aí? Pode, tranquilamente. Assim, ó, as pessoas costumam me perguntar, não residente, não residente, sim, existe um mercado especial, não vou dizer um mercado especial, mas existem produtos para atender o não residente, que basicamente o imóvel é igual, a legislação é a mesma, só que a grande diferença que existe para o não residente é a questão do financiamento. Existe financiamento disponíveis para não residentes. Então, uma pessoa que mora no Brasil, que mora em algum outro país, que tiver vontade, desejo de financiar um imóvel nos Estados Unidos em 30 anos, pode. Eu costumo dizer, não é um produto que a gente tem que procurar. Ele tem um produto de varejo, ele tem na prateleira. E, bom, isso é interessante. Agora, em relação à comparação relativa, né, dos valores, por exemplo, aqui em São Paulo e aí em Orlando, como é que é? É muito diferente? Olha, eu vou te dizer assim, olha, em Orlando, os brasileiros compram muito as casas de férias, que são essas casas para fazer renda, ok? Assim, ó, se você procurar em imóveis, e existem até imóveis de valor mais baixo, os números que eu vou falar, mas normalmente os brasileiros costumam comprar imóveis a partir de 170, 180 mil dólares. Se forem imóveis de férias, os valores normalmente não passam de 500 mil dólares. Se for comprar um imóvel de, vamos dizer assim, de perfil residencial, vai de 300 a 1 milhão, 1 milhão e 200, depende, né? Sempre assim, Xando, o imóvel, quando a gente fala o conceito residencial, ele necessariamente não significa que a pessoa vai comprar para vir morar aqui. O residencial, normalmente, o conceito é que as pessoas estão comprando para fazer uma locação de 12 meses, que é uma região que o prazo mínimo que permite locação é 12 meses. Por que residencial? Porque normalmente as pessoas compram numa zona que tem uma boa escola,
Por quê? Porque nos Estados Unidos você só pode matricular os seus filhos na escola pública do bairro onde você mora. Então, a questão da escola que tem na região do imóvel, ela é praticamente decisiva. Ela é decisiva na Que escolha. interessante. Muito Sim. interessante. Normalmente as pessoas me perguntam assim, ó, e essa região que você acha? Olha, eu digo, olha, nessa região as escolas são muito boas, tem muita liquidez. Basicamente, esse é o conceito. Quando nós conversamos semanas atrás, você me contava que se o negócio é bem feitinho, bem amarrado, você praticamente financia e a renda do imóvel paga o imóvel. É isso mesmo? Olha, normalmente o mercado em condições normais, sim, considerando aquele cenário que pelo menos de 30% de entrada, vamos considerar uma taxa de ocupação em períodos não pandemia, sim. Na média é um valor, é uma conta de chegada fica parecido. Tem até alguns meses que você consegue ter algum lucro aí. Tá, puxa, interessante. Agora, você comentou, mas eu não vi, que você usa um sistema interessante aí para fazer esse trabalho, para procurar os imóveis. E esse é um sistema que não é seu, é um sistema, pelo que eu entendi, eu não sei se é do condado, se é do estado. Como é que é isso? Fala um pouquinho, se você puder mostrar para mim, eu te agradeço. Tá, deixa eu até botar aqui, vou exercer só de dar uma explicação antes. Nos Estados Unidos não existe o corretor que não tem acesso a algum imóvel. Todos nós, corretores, temos acesso aos mesmos imóveis. Então, se você for procurar um imóvel com o Frederico ou com o fulano, com o ciclano, a base que ele vai procurar os imóveis é a mesma, né? Mas deixa eu te mostrar aqui, peraí. Esse aqui é o sistema chamado MLS, é o sistema que todos os corretores têm aqui no estado da Flórida, né? Então, eu botei alguns filtros, eu botei algumas pesquisas chaves que eu gosto de acompanhar o mercado com algumas informações mais rápidas. Vou te dar as procuras aqui sempre se dão normalmente quando no Brasil normalmente nós procuramos pelo bairro tal. Aqui normalmente é pelo bairro tal, mas a gente sempre tem que usar o ZIP, que é o chamado zip code, né? Sim. Então, por exemplo, isso aqui é um filtro que eu tenho. Por exemplo, aqui, ó, últimos 7 dias. Nesse zip code aqui, zip code 34746, é onde tem casas de férias. Tá? Os brasileiros compram muito por causa de férias. Então, vou abrir o que baixou de preço nessa região nos últimos 7 dias. Tá aí, ó. Puxa. Incrível é que isso, como você falou, todos os corretores licenciados têm acesso às mesmas oportunidades. É uma política muito interessante isso. O mercado ele só trabalha com exclusividade. Então, o que vai acontecer? Você tem uma casa para vender, você pode tentar vender direto, a lei do estado da Flórida não proíbe isso, mas se você chamar um corretor, você vai chamar um corretor da sua confiança, que ele vai ser o agente de venda da sua casa. Tá. Então, o que vai acontecer? Todas as pessoas que entrarem nesse sistema e procurar uma casa que direcione até o seu imóvel que está à venda, todo mundo vai ligar para o corretor que fez aquele agenciamento. Tá, não, entendi. Não há perigo de ser um outro corretor ou de ser um outro agente. Então, normalmente, eu sou o cliente da casa do Chanos, você deu para mim vender. Então, todas as pessoas que entrarem nesse sistema vão procurar a mim, se quiserem visitar a sua casa. E no final, a comissão ela é dividida, normalmente, entre o corretor que trouxe o cliente e o corretor que fez o agenciamento da venda. Tá, puxa, o nosso mercado aqui no Brasil não funciona assim, mas é um conceito muito interessante. Quem sabe evolua um dia, né? Me parece uma forma evoluída de trabalhar. Porque, na realidade, você não existe a figura do você ter o corretor tal tem um imóvel ou o corretor ciclano não tem um imóvel. As pessoas às vezes me perguntam, tá, mas e como é que funciona com as construtoras? Vocês têm exclusividade quando tem lançamento? Quando existe um lançamento, qualquer corretor pode se apresentar no escritório de obras, no escritório comercial da construtora. Qualquer corretor pode comercializar. Eu já saio com o meu kit lá, com o meu material de multimídia, com as informações. A ideia, isso eu até aprendi quando eu fiz o curso de corretor. A ideia é de quanto mais pessoas no mercado, mais livre concorrência, mais a roda gira, né? Não, com certeza. Eu até dei uma aumentada na sua tela aqui. Tem algo da casa que você consiga mostrar? Claro, vamos lá. Deixa eu mostrar um condomínio que eu gosto muito aqui. Deixa eu ver esse condomínio aqui. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui.
Isso aqui é uma casa de férias. Normalmente é a tela que nós temos acesso quando nós vamos fazer a procura para o cliente. Está aqui, ó. Vamos às fotos. Tá. Não, eu tô dando para ver. Dá para você ter, nesse sistema, ter acesso à casa, as características, as fotos, preço, contato para poder falar com o comprador ou com o corretor agenciador. Interessante, viu? Realmente é muito legal. E nós temos uma outra característica aqui, deixa eu te mostrar. Ah, legal, dá para ver todas as fotos. Puxa, bonita essa casa, hein? Sim, sou suspeito para... Isso aqui também, por exemplo, são telas que a gente tem, ó, por exemplo, o cliente me pergunta aqui, o que eu vou olhar? Aqui, o número de quartos aqui, uma coisa bastante importante, a gente sempre olha o condomínio. O valor do condomínio. Ó, esse é pertinho da Disney, hein? Exatamente, a palavra mágica, né? Se a gente for olhar, Xando, nos Estados Unidos até as informações, elas são todas abertas e são abertas para todos de toda a vida do imóvel. Então, por exemplo, deste imóvel aqui, por exemplo, tá? Eu tenho acesso a desde a existência do imóvel, tudo o que aconteceu com ele. Tá. Aqui, ele foi listado uma vez em 2018, foi vendido. Por exemplo, agora aqui dessa última vez que ele está no mercado, ó, ele foi listado no dia 10 de julho, decidiu baixar preço aqui, ó, no dia 29 de agosto, em novembro 25 baixou de preço. Então todo mundo fica sabendo de tudo. Se os imóveis baixaram de preço. Eu posso botar um relatório, por exemplo, para eu receber todos os dias os imóveis daquela área, o que baixou de preço. Tá, puxa vida, entendi. Não, puxa vida, deu para ter uma bela ideia. Na edição eu vou colocar aqui o endereço. Se a pessoa quiser conhecer mais aí fazer o contato com você. Uma última pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. Você me falou, eu não sei se eu entendi direito, a pessoa pode fechar negócio sem nem pôr o pé nos Estados Unidos, é isso? É permitido sempre que o closing, né, que é equivalente ao fechamento, que isso aí seja feito em qualquer consulado americano no Brasil, consulado embaixada americana, né? Considerando agora o cenário de pandemia, as companhias aqui nos Estados Unidos estão aceitando procurações do Brasil, tanto para a compra do imóvel, tanto para a questão do financiamento. Perfeito, entendido. Puxa vida, Frederico, obrigado mesmo por a gente contar essa história. É interessante, eu quis que a gente gravasse esse vídeo, porque é legal fazer um contraponto, né, de saber como outras atividades, outros mercados funcionam diferentemente do Brasil, né? Talvez seja um espelho de um caminho para que a gente possa também evoluir numa direção como essa, e vai que tem algum interessado aí, né? Nunca se sabe, né? Claro, claro. Exatamente, Xandro. É o que eu sempre digo, o mercado imobiliário ele sempre desperta interesse das pessoas, até porque o mercado imobiliário, às vezes, ele é o sinônimo, às vezes, como o nome diz, ele é imobilizar, mas ele simboliza muito a segurança e a proteção de patrimônio, né? Não, maravilha. Puxa vida, gostei muito de conhecer toda essa história, conversamos várias semanas atrás, conforme eu citei. Espero que você, numa próxima vinda ao Brasil, a gente possa se conversar de novo. Não sei quando eu vou para a Flórida, eu vou às vezes com viagens de trabalho, jornalísticas, nunca se sabe, mas com certeza a gente vai voltar a se falar de novo, pessoalmente, para um café, não é isso? O café ou o chopp, se você quiser, não tem problema nenhum. Isso eu deixo o seu critério. O convite está feito e está aberto, viu? Isso aí pode estar reservado já. Não, maravilha. Super obrigado. Permaneça bem e vamos marcar essa nossa próxima conversa. Esse foi mais um Papo Fácil com Frederico Hexel, corretor de imóveis licenciado da Flórida. Até lá, até essa próxima conversa. Até mais, Xando. Muito obrigado. Te agradeço a oportunidade de falar com o teu público.